queria abordar aqui a situação vivida no Vasco hoje, com toda essa história que parece um enredo sem fim, que é o afastamento da 777 e a não definição de quando vai chegar o novo comprador, se ela vai ser readmitida, se ela vai ser reconduzida, porque a justiça afastou a 777. E ao que parece, né, Leão, ela vai ser, é uma empresa pré-falimentar, ou ela vai ser extinta, alguma coisa vai acontecer com ela, para que uma outra empresa vai vender as ações que ela tem, os 70% do futebol do Vasco, para uma outra empresa, que ninguém sabe qual é, nem que quando vai ser. E enquanto isso, o Pedrinho, que é o presidente do Vasco Associativo, do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco dos Associados, detém 30%. E aí o Pedrinho já fez palestra para os jogadores, já esteve, coisa que não era permitido até então, com a presença da 777. Pedrinho já esteve lá, já conversou, já começou até, entabulou uma negociação de contratação de um grande jogador, que é o Felipe Coutinho, acertou as bases daqui e dali e está tentando articular essa contratação. Eu fico me perguntando, e eu quero pedir o socorro do Dr. Clóvis Munhoz, que conhece muito bem os bastidores do Vasco de São Januário, se ele acredita que pode acabar nessa situação que eu acho que seria melhor para o Vasco, com de fato o Vasco Associativo mandando nas decisões que o clube tenha que tomar daqui para frente. É possível, doutor Clóvis? Heraldo, eu acho que sim. Eu, modestamente, na minha opinião, fui contra, na época do Jorge Salgado, a venda do Vasco para 777. 850 milhões de reais no futebol não é nada. Para um clube do tamanho do Vasco, da marca do Vasco, da torcida do Vasco, não é nada. Tem que ter três coisas para você não vender o clube como ele foi vendido. Primeiro, que as verbas sejam destinadas corretamente. Isso para ser bem delicado. Dois, tem que ter um jurídico. Se você deve 850 milhões, você tem que ter um jurídico de alto nível para equacionar a maneira de pagar. E três, ter gestão. Se você tiver gestão, você consegue sair do buraco. Por quê? Se eu devo a um de vocês 200 mil reais e ganho 5 mil reais por mês, qual é a chance de eu pagar a dívida? Nenhuma, certo? Zero. Futebol é diferente, você tem a propaganda da camisa, a placa do gramado, a televisão, a CBF, a Federação, a Copa do Brasil, o sócio torcedor e a cereja do bolo. O Fluminense vive disso, só que o Fluminense vende mal, o Flamengo vende bem. Desde a época do Tartar, lembra quando o Tartar foi vendido? Saiu o Fluminense, mas o Fluminense precisou vender. Não precisou vender. E o Flamengo passou 6 anos chegando, mas sem ganhar nada, ganhou uma Copa do Brasil em 6 anos, mas arrumou a casa e hoje está aí nadando de braçada, que era o que o Vasco podia ter feito. Aí volta aquela conversa, tem que esperar a janela da Europa. Tietê é ruim, não? Tietê é ruim? Bom Seria jogador. Ruim o Tietê no Vasco, Gerson? Você gostaria do Tietê no Vasco? Ia ser benéfico, não ia ser? Ia ser. Quanto custou o Tietê? 0. Terceira divisão do futebol paulista. Como diz o meu amigo Ricardo Gomes, tem 30 Tietê no Brasil, 30 pelo menos. Basta ter olho. Aquele 10 do Água Santa que quase eliminou o Vasco, tem vaga no Vasco ou não? Aí traz o Payet. Nada contra o Payet, um grande jogador, muito habilidoso, mas o Payet não era a solução, 36 anos. Teve que emagrecer 10 quilos, não era um jogador para resolver. Nós saímos da Série B na Bacia das Almas, aos 38 do segundo tempo, contra o Bragantino em São Januário, porque o Payet não era um jogador para resolver. Imagina se a gente não consegue e estivesse de novo na Série B, entendeu? Então, jogador tem aos cachos, basta ter olho. E eu falei isso lá para o seu Jorge Salgado, que foi o pior presidente da história do Vasco, que ele conseguiu levar o Vasco para a Série B e manter o Vasco na Série B. Se juntar tudo, de todos os presidentes da história do Vasco, Calçado, Eurico, Roberto, Alexandre, todos, e lá para trás, Arthur Pires, todos, juntar tudo de ruim, multiplicar por 10, não dá a gestão do Jorge Salgado. E ele diz que foi o melhor presidente da história do Vasco. 2 anos na Série B. Ele diz que ele tem experiência da seleção brasileira da Copa de 90. Foi a pior campanha
da história, uma das piores campanhas, uma bagunça seleções. Generalizada. Empresário dentro da concentração, negociando na antivéspera daquele jogo, eu sei porque todo mundo do Vasco estava lá, os caras me contaram, na antivéspera daquele jogo do gol do Canidia, que vocês lembram muito bem, que os caras fizeram uma passarela pro Maradona passar, botaram o tapete vermelho para ele, serviram uma champanhe francesa, pode ir, Maradona e tal. Ele foi com um tornozelo desse tamanho, deu a bola no Canidia, o Brasil saiu fora da Copa. O Careca chegou na antivéspera, na concentração, que ele era o deus lá de Nápoles, 150 amigos para jantar. 150 amigos para jantar. E o Jorge Salgado era o diretor daquela seleção. Diz que pegou muita experiência na seleção brasileira, que ele sabe tudo de futebol. Muito bem, então, dito isso, eu disse para ele, no primeiro ano da Série B, eu mandei um zap para ele, que obviamente ele não gostou, dizendo, monte um comitê técnico de quem conhece, nomes não faltam, nem citei Pedrinho, Felipe e Edmundo, que são da Sempre Vasco, que hoje é a corrente que manda no Vasco, né, que conseguiu eleger o Pedrinho, para não dizer que era um cunho político a minha sugestão. Mas você tem Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Mauro Galvão, Bismarck, Luizinho Quintanilha, Valber, não falta gente, Paulo Angione, Lazzaroni, Joel Santana, não falta gente que conheça profundamente o futebol para ter uma base de conhecimento para que você possa montar toda a situação. Agora, contratando um zagueiro, nada contra, mas João Vitor, rapidamente vou terminar, João Vitor, 48 milhões de reais, 8 milhões de euros. O do Fluminense foi vendido por 4, trazia o do Fluminense. Aquele do Fluminense que foi vendido aí por 4 milhões, trazia esse. 8. Em 2 anos ele jogou 14 partidas na Europa. Não serviu para o Benfica, não serviu para o Nantes, voltou para o Benfica, não serviu, mas serve para o Vasco. E esse jogador que foi expulso agora, que deu lá aí não dá, gastando 48 milhões aí não tem condição. Trazendo o Rojas, Rebutalho do River Plate, Adson, Davidson. Rojas foi indicação do Ramon Dias, se não estou enganado. Ramon Dias, Alexandre Matos. O Medel, né? O Medel tem 37 anos, ele pode jogar, ele pode ter sido um grande volante no Chile, titular da seleção do Chile, mas hoje ele tem que jogar futebol de 7. Futebol de 7, não dá mais, 37 anos, pequenininho, jogar de zagueiro. O Ramon Dias botou ele de zagueiro, não deu. Botou de volante, não deu. Botou de 3 zagueiros, não deu. Aquele centroavante do Nova Iguaçu deitou e rolou em cima dele. Parecia tomando bala na boca de criança. Carlinhos. Aí não dá, meu amigo, não tem gestão. A 777, não estou discutindo se ela é boa, se ela é ruim. Ela quer saber, o investidor quer saber de débito e crédito. Se o crédito está aqui, o débito está aqui, tá bom. Se o débito começar a se aproximar do crédito, complicou. Mas eles não entendem de futebol. Eles entendem de lucro. Eles não têm a cruz de Malta no peito. Então o que você tem que ter? Um comitê, como o que o Pedrinho fez agora? Botou o Felipe. O Felipe conhece de futebol ou não conhece? Conhece. Pô, entendeu? Então não pode. Vai trazer o João Vitor, 48 milhões. Peraí. Não, o diretor técnico, o CEO, quem quer que seja. Por que esse jogador, 14 jogos em 2 anos, por que você vai trazer ele pagando esse preço? Pô, vamos ver o zagueiro do Nova Iguaçu ali, ó. Tem 1,90 m de altura. Tem um bom aí, Camutanga. Entendeu? O Vasco, quando montou aquele time de 97, e o Eurico ia comprar o zagueiro do Madureira. O Edmundo chegou para ele, doutor, não, o bom é o de Campos, que, porra, não me deixou andar. Respirou no meu cangote. Quem era o de Campos? Portador de cana. Odivan. Odivan e Mauro Galvão. Era ruim, não. Essa zaga, no campeão brasileiro. Entendeu? Então, jogador não falta. Agora tem que ter. O dinheiro tem que ir para o lugar certo, tem que ter jurídico e tem que conhecer do riscado. E essa galera que estava lá não conhece do riscado. Trouxeram, antes dessa diretoria assumir, trouxeram 9 jogadores do mesmo empresário. Tem alguma coisa errada ou não? Esse é o chororô do doutor. Mas tem que chorar. O que eu vi no Maracanã, 8 jogadores dentro da área e todo mundo olhando, e o cara faz o gol de peito de bola parada. Era córner. Nós tomamos porque fizemos 1-0. Tomou o gol de empate, que foi ilegal. O primeiro gol do Flamengo foi ilegal.
Teve um jogo perigoso que o cara chutou a cabeça do Maicon e o VAR não chamou. Assim como o VAR chamou para expulsar o jogador do Vasco corretamente, tinha que ter chamado. Olha só, a bola foi no pé do Cebolinha depois que o cara meteu a chuteira na cabeça do zagueiro. Aquele é 2 toques a favor da defesa. Foi o Arrascaeta dando uma puxeta na bola. Mas tomou o gol 1-1. Se vai pro vestiário 1-1, tem jogo. Não tem? Mesmo com 10. O Fluminense outro dia fez isso. 1-1 contra o Flamengo. Felipe Melo foi expulso. O Fluminense resistiu 45 minutos com o Flamengo rondando a área do Fluminense e não conseguiu dar um chute no gol. Por quê? Porque marcou, porque respirou no futebol. Tem que transpirar. Não é só ficar olhando. Entendeu? E não fez o gol. Aí você, 1-1, toma 2 gols de córner com 8 jogadores, mais o goleiro 9 dentro da área. O terceiro gol de córner, vem o Davi Luiz lá de trás, absoluto, todo mundo olhando, dá um voleio de canhota, pegou mal na bola ainda por cima, mas acertou o gol. 3-1. E depois só não tomou de 8, porque Deus não quis. E ficou todo mundo olhando, cara. Pelo amor de Deus. E essa coisa da idade também, né, como o Clóvis falou, da contratação de jogadores mais velhos, também pesou no time do Vasco, que sentia isso. Mas pesa em qualquer time, como está pesando no Fluminense. O Fluminense pesa. E agora chegou mais um, de 30 e varada. Bom jogador? Eles só estão jogando porque são bons tecnicamente, independentemente da idade. E no futebol brasileiro, que tecnicamente caiu muito. Então, eles se aproveitam disso, porque tecnicamente são bons, estão jogando aí com 39, 40 anos. Agora, não é o normal. É como o Dé fala, tem que falar no nome dele, esse desgraçado de novo. Então, como o Dé fala, muito bem, é para torneio, né? São jogos curtos, que o campeonato todo, um só não, vários campeonatos, não dá para enfrentar. Só um instantinho, só dando um adendozinho, esses do Fluminense, que são de alta categoria para o futebol de hoje. Exato. Totalmente diferente dos nossos. Mas é por isso que eles não estão jogando. E o segundo ponto, que os que não são os de 30 e muitos do Fluminense, correm e jogam muita bola. A garotada do Fluminense joga muita bola. Os que não são veteranos. E hoje você tem a vantagem das 5 substituições. Se fossem 2, como antigamente, e o Gerson talvez tenha pego, que nem podia substituir. Acho que você pegou essa época, não, Gerson? Eu não sou tão velho assim, mas peguei. Pegou, né? Que não podia substituir. Eu lembro uma final, Flamengo e Bangu, o Carlos Alberto, ponta direita, ficou mancando no campo e o Flamengo e o Bangu ganhou do Flamengo de 3-0. Mas aí, doutor, era reserva. Hein, doutor, essas 5 substituições, às vezes o técnico se atrapalha. Atrapalha, é verdade. Ele acha que é obrigado a fazer, aí piora o time. Obrigado. Então, outra coisa os também. Veteranos nossos não pode comparar com Renato Augusto, Marcelo, Felipe Melo, Paulo Henrique Ganso. E agora vem aí Thiago Silva. E Thiago Silva, não dá para combinar. Tem mais 2 dando sopa. Paulinho, do Corinthians. Paulinho do e o Corinthians. Romário voltou a jogar bola. Quer ver uma outra coisa da gestão? O Paê ganhou 1,5 milhão. O Bedel ganhou 1 milhão em varada. O Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ex-Vasco, arrebenta no Atlético Mineiro, vinha por 1 milhão. Não, é muito caro, não dá. E outra coisa, já que estamos falando nos clubes do Rio, especialmente o Vasco, você comparar os elencos de Vasco e Botafogo, Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo, o elenco do Vasco tecnicamente está muito abaixo desses 3, mas muito abaixo. Concordo plenamente com você. E outra coisa que eu não entendo é o seguinte: o Vasco agora jogou uma Copa Rio, meteu 1-0 na Gávea, no Sub-20, meteu 4 em São Januário em cima do Flamengo. Porra, não é possível que na base do Vasco não tenha uma vez. Possa aproveitar alguém. Possa aproveitar um zagueiro, um volante, um meia. Eu lembro o Flamengo uma vez botou Zequinha, Dionísio, Luiz Carlos e Arilson, de uma vez só, no time de cima. Zequinha, quando começou no Flamengo, o Rogério começou garoto, Carlos Roberto, Ney, Afonsinho, tudo garoto, jogavam muito. Não é possível que não tenha isso. O Vasco, na época, Pimentel, Valdir, Felipe, Pedrinho, tudo garoto, cara. Claro que você tem que ter uma espinha dorsal de categoria, de experiência, aquilo que o Gerson falou, para dar suporte. Dar um suporte, dar a estrutura, a base para o garoto que está chegando, inexperiente, olhando para a arquibancada, impressionado com a torcida. Não, meu filho, fica aqui, vai lá, tal. Mas não é possível que não tenha. Então, entre trazer um zagueiro de 48 milhões para fazer o que esse rapaz está fazendo, nada contra ele é um Esse rapaz é o João Vitor.
Bota um garoto dos juniores, cara. Bota um zagueiro de 19 anos lá. E Pelo amor de aposta Deus. nele.